A paz de Cristo. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo de número 7, diz assim: Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grande guerra. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Capítulo 22 de 1 Crônicas vem falar que Davi era um homem de guerra, e de fato era. Ele, quando assumiu o reinado de Israel, após Saul, ele unificou várias terras e fez pagar impostos para Israel. E aqui em Crônicas, como a gente sabe que sempre é um pouquinho diferente do que está registrado nos livros de Samuel e de Reis, aqui vem falar sobre o sangue derramado por Davi. Homem de guerra, não perdeu uma batalha, porque o Senhor era com ele. E Deus, ele tirou o desejo dele de edificar uma casa por conta da forma que ele guerreava. E seu filho Salomão seria um homem puro, que no tempo dele iria ter paz sobre Israel, porque Davi já havia conquistado todos os reinos. E aí no versículo 7 e 8 ele vem falar sobre isso, sobre a abundância de sangue em suas mãos, por isso ele não iria edificar a casa do Senhor. A partir do capítulo 23, no 22 mesmo, as ordens que Davi dá para Salomão para edificar o templo. Salomão edifica, mas quem dá as ordens é Davi. Tudo quanto Deus havia falado com ele. E no 23 a gente vai ver os turnos e funções dos levitas. No capítulo 24, os turnos dos sacerdotes. E aqui no 23 tem esse versículo aqui interessante, o primeiro, que diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ou seja, não é aquele reinado meia boca. É aquele reinado que o pai velho passa para seu filho, por não aguentar mais ficar na função. Não que morreu, alguém matou, porque o Senhor era com ele, não permitiu que ninguém viesse a matá-lo. Ele foi constituído rei, ficou até sua velhice, e ele teve que colocar um substituto, por ele já estar cheio de dias e farto de vida. E no 24 fala dos turnos dos sacerdotes. Aqui no 24, no 19 eu separei aqui: o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe ordenara. Então, cada um fazia uma função na forma que foi ordenado desde Moisés e Arão. No 25 tem a função dos cantores. Aqui vem falando todas as famílias de sorte que caíram para ser cantores no templo. Os porteiros guardadores de tesouro, no capítulo 26. Aqueles homens que cuidavam da finança e guardavam os valores também eram separados dos levitas. No 27 fala dos turnos de serviço para cada mês e dos administradores das possessões de Davi, porque Davi colocou administradores também para as coisas que ele adquiria, que ele acumulava. E fala dos conselheiros do rei. No 28, aqui Davi vai fazer o diferencial, vai apresentar Salomão como seu sucessor. No 28, 10 diz assim: Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário, ser forte e faze a obra. Esse versículo é interessante porque o Senhor havia escolhido ele para fazer. Ainda que o Senhor escolheu ele como rei, escolheu também para fazer-lhe a casa do Senhor como um grande privilégio. E esse privilégio que Salomão teve de fazer a casa, Davi o anima, fala:
Ser forte e faze a obra. Meu irmão, minha irmã, na vida nossa de hoje, quando alguém é escolhido para algum cargo eclesiástico na igreja, a gente fala, tem que ser forte para poder fazer a obra. O Senhor é quem nos dá força, porque as coisas não são fáceis. Por isso que Davi é que anima ele. Ele tinha dinheiro, tinha ouro, tinha tudo, bens que o seu pai Davi deixou. Tinha todas as tribos a seu favor, que Davi falou com cada ancião, a palavra de Deus aqui vem falar isso. E ele tinha tudo para construir, tinha a planta, que é o mais importante, para saber o que fazer. Só que mesmo assim Davi o anima, ser forte e faze a obra. Isso é para mim e para a sua vida. Que antes de fazermos a obra de Deus, nós temos que estar fortalecido nela, para que as coisas venham sair do jeitinho que Deus quer, da forma correta. E no capítulo no 28 ainda, Davi dá a planta para Salomão, como falei aqui. E no 29, as ofertas de Davi dos príncipes. Todos os príncipes de cada tribo trouxe uma oferta para o templo, inclusive Davi. E eles ofertaram ao Senhor para a construção do templo. Aí termina aqui o livro de Crônicas com a oração de Davi. Aí Salomão é proclamado rei mais uma vez. Após o discurso de Davi, Salomão novamente foi proclamado rei. Agora ungiram ao Senhor por príncipe sobre todo o Israel. Isso está no capítulo 29, a partir do versículo de número 22. E vai até o 25. Aí aqui no 25 fala assim: o Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. E finaliza com a morte de Davi. Então o primeiro livro de Crônicas, Crônica dos Reis, começa lá atrás falando sobre Saul e termina com a morte de Davi. Sendo que no capítulo 9 para o 10, ele vem falar daqueles que foram transportados. Quando a gente terminou o segundo Reis, a gente viu que Judá foi transportado para a Babilônia. E aqui vem falar da morte de Davi no final de Crônicas, e no segundo livro de Crônicas começa já com o reinado em si de Salomão, ele pedindo sabedoria ao Senhor. Então, a morte aqui de Davi fala assim a palavra do Senhor: ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos em Hebrom, 7 em Jerusalém, 33 e 33. Ou seja, aqui está assim, reinou 40 anos. Em Hebrom, 7. Em Jerusalém, 33. Para ser melhor explicado aqui. Total de 40 anos. E estava tudo registrado no livro de Samuel, de Natã e de Gade, que foram os profetas da época aqui de Davi. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Nos dê um dia de paz, em nome de Jesus. Até amanhã.